E a gente já vai acionar o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que está em Londres, capital da Inglaterra, acompanhando todo esse trajeto. Ele vai trazer informações durante todo o dia para a gente. Bom dia, Luca, seja bem-vindo. Hoje o corpo da Rainha Elizabeth chega a Londres. Qual vai ser o translado, o percurso por aí? Pois é, Cláudia, bom dia a você, a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje a grande expectativa é da chegada do corpo da rainha aqui em Londres. Atrás de mim está o rio Thames, né? O Tamisa, famoso, também que corta a cidade. E por aqui há vários turistas, várias pessoas já esperando essa cerimônia que, de certa forma, se repetirá com aquilo que nós vimos na Escócia ontem e também continuamos vendo, né? Afinal, o corpo da rainha está à disposição no átrio principal da Catedral de St. Giles para que toda a população possa prestar suas homenagens, possa chegar próxima do corpo. O mesmo acontecerá a partir de amanhã à tarde em Westminster Hall, o salão de Westminster, onde o corpo da rainha também será colocado lá para que as pessoas possam fazer as suas homenagens da forma mais respeitosa possível. Por enquanto, o rei Charles III se encontra na Irlanda do Norte, onde fala com o parlamento local, tem um contato principalmente com essa que é uma das 4 regiões constituintes do Reino Unido, e depois ele virá aqui para Londres para exatamente fazer a recepção do corpo da rainha, que chega por via aérea, juntamente com o acompanhamento da sua irmã, a princesa Anne, ela que também apareceu ontem nas cerimônias, e os outros filhos da rainha nas cerimônias que aconteceram na Escócia, e muito provavelmente acompanhará todo esse cortejo que haverá do aeroporto até o Palácio de Buckingham, e amanhã também um cortejo com carruagens do Palácio de Buckingham até o Westminster Hall, onde o corpo da rainha ficará à disposição para as pessoas prestarem as suas homenagens por 4 dias. Você bem ressaltou na chamada que as filas estão quilométricas. Com a experiência do que estamos vendo na Escócia, muitos acreditam que aqui demorará 10, 15, até mesmo 20 horas para uma pessoa poder fazer esse caminho próximo ao caixão, mas como há mais tempo, né? Na Escócia apenas 24 horas, aqui serão cerca de 4 dias, provavelmente isso tende a se aliviar lá pela quinta, sexta-feira. A gente vai estar aqui acompanhando, eu vou tentar também fazer esse percurso para contar para toda a nossa audiência como é essa experiência, mas de certa forma o esquema de segurança será bastante rígido, não poderá entrar com mochilas, com alimentos, não poderá ligar o telefone ou fazer nenhum tipo de foto ou vídeo, ou seja, um momento de luto, de respeito apenas para você prestar suas homenagens, como a gente tem visto as pessoas apenas olhando, muitas delas fazem sua oração, até mesmo se curvam diante do caixão e seguem o seu caminho, algo que se repetirá aqui em Londres a partir de amanhã à tarde também. Agora, é uma visita que deve levar muito tempo aí, né? Até 15 horas. Você também deve ir visitar o Caixão da Rainha, né? Um momento histórico. Imagino que você também vai fazer essa visita, né, Luca? Sim, Cláudio, eu espero fazer essa homenagem, fazer esse trajeto para contar para a audiência como é a experiência, até mesmo filmar as filas lá dentro, não quebrarei as regras, estarei lá apenas para prestar a minha homenagem, o meu respeito a essa figura tão importante, mas provavelmente terei que fazer isso durante a madrugada para que não haja nenhum problema com as minhas entradas aqui nas atualizações diárias que nós fazemos para a Jovem Pan News, e também por conta de todo o equipamento da filmagem, os meus pertences pessoais que terão que ficar no hotel para exatamente não ter nenhum problema com a segurança. Lembrando que para o funeral da rainha na segunda-feira que vem, dia 19, são esperadas milhares e milhares de pessoas nas ruas, além, é claro, das 2.000 pessoas que estarão presentes no funeral para essa cerimônia que vai ser tão disputada na questão de convites, né? O presidente Bolsonaro já confirmou a presença, o presidente Biden, hoje pela manhã também outros monarcas importantes da Europa, o rei Felipe da Espanha, também o rei da Bélgica, que também chama Filipe, além, é claro, dos primeiros ministros da Austrália, Anthony Albanese, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern, entre tantos outros importantes chefes de Estado do mundo que estão confirmando aos poucos a presença nesse evento histórico, lembrando 2.000 pessoas na segunda-feira que vem às 11 da manhã, horário de Londres, 7 horas da manhã, horário de Brasília. Estaremos desde cedo passando essa cobertura completa também para toda a nossa audiência. Luca, confirma para a gente a Operação Unicórnio aí, que determina que o trajeto deve começar na estação Waverley, onde o caixão vai ser colocado num trem privativo que a família real britânica usa desde 1840. Você confirma essa informação? Sim, exato. É uma
A Operação Unicórnio é como se fosse uma operação adjacente que está acontecendo juntamente com a Ponte de Londres. A Ponte de Londres é a operação que fala todos os detalhes, todos os pormenores da morte da rainha, como devem ser os procedimentos de anúncio à imprensa, anúncio às embaixadas britânicas por todo o mundo, aos outros chefes de Estado e à população em geral. Depois, pelo fato dela ter morrido na Escócia, há essa Operação Unicórnio, que exatamente descreve todas essas procissões, essas missas, esses cultos, os cortejos e também essa disposição do corpo da rainha na Catedral de St. Giles. Depois o transporte com o trem, como você falou, da família, um trem histórico até o aeroporto, mas ela chegará pela via aérea aqui em Londres por conta de ser uma viagem extensa. De Edimburgo a Londres são cerca de 7 horas de estrada, portanto, por uma questão de segurança e também para agilizar o processo que já está, de certa forma, um pouco atrasado pelo fato dela ter morrido na Escócia, ela virá com a sua filha Anne no voo que dura cerca de 1 hora e meia, e partirá da capital Edimburgo por volta das 17 horas, horário local, chegando aqui em Londres antes das 19, onde já será esperada pelo rei Charles III no Palácio de Buckingham. Muito bem, Luca, a gente vai ter uma entrevista agora com um cientista político que você também pode participar fazendo a sua pergunta. A gente vai chamar, então, continue aí com a gente, tá, Luca? A gente vai receber aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, o Paulo Velasco, que é coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UERJ. Seja muito bem-vindo, professor, um bom dia. Muito bom dia, Cláudia. Imagino que você deva estar acompanhando essas imagens aí do corpo da rainha, que ontem estava na Escócia. Neste momento, daqui a pouquinho ele vai para Londres. Gostaria de saber que se falasse um pouquinho aí sobre o impacto dessa morte aí no meio econômico, no meio político. Afinal, são 70 anos no poder, né, em que ela era talvez a figura mais conhecida do mundo, aí ao lado do Papa. Sem dúvida, Cláudia. Na verdade, o impacto é gigantesco, né? A rainha Elizabeth II, durante 7 longas décadas, né, esteve à frente da monarquia britânica, que é também, sem dúvida, a monarquia mais transcendente, né, mais impactante que existe no planeta. Ela passou, né, por momentos muito sensíveis, né, da história do século XX, o processo de descolonização, né, do Império Britânico, a crise de Suez. Depois dos anos 80, né, também uma série de transformações econômicas muito importantes, né, durante o governo da Margaret Thatcher, a queda do Muro de Berlim, o período de globalização mais profunda. Mais recentemente, né, ela passou pela pandemia, e mesmo, né, no último contexto aí, né, ela já, ainda como rainha, né, da Inglaterra, teve que lidar, né, com desafios econômicos, né, importantes, né, no mundo contemporâneo, né, uma inflação galopante, né, o aumento dos custo de energia no Reino Unido. Enfim, então ela conviveu aí com períodos muito marcantes da história recente, da história do tempo presente, e era uma figura absolutamente reconhecida mundo afora, né, pelo seu papel, né, sempre zelando pela estabilidade, pelo equilíbrio das instituições dentro do Reino Unido, né. Para os britânicos, claramente a sua morte, né, tem um impacto direto, imediato, né, sempre que eles olhavam ali, né, para o Palácio de Buckingham, né, ou para o Castelo de Balmoral, o Castelo de Windsor, né, eles sabiam, né, quem reconhecer ali, né, ao longo de todo esse tempo, né, uma rainha que caiu efetivamente nas graças, né, da sociedade britânica, onde a monarquia ainda goza de um apoio e de um suporte bastante expressivo, né, muito maior, aliás, do que em outros países da Europa, né, onde o movimento republicano, né, as críticas, né, à monarquia, né, se apresentam de maneira muito mais aguda, né. No Reino Unido, né, justamente pela popularidade da rainha, havia um grande apoio, né. Agora os britânicos, né, terão que se acostumar com uma outra figura, né, que não é certamente igualmente popular, não tem o carisma, não tem o simbolismo que a sua mãe tinha durante todo esse tempo, né, e esse já é um desafio, podemos dizer, né, para a coroa a partir de agora. No mundo também, né, nos acostumamos sempre, né, inclusive com muitas brincadeiras, muitos memes, né, a olhar, né, para o Reino Unido, reconhecendo, né, como símbolo maior, né, a Elizabeth II, né, agora rei Charles III, né, até bem pouco tempo príncipe de Gales, né, não tem também essa imagem internacional, não goza certamente dessa popularidade, desse simbolismo, né. Então, né, o mundo terá ainda que se acostumar, né, com essa transição, essa mudança, e há muitas expectativas de como, de fato, né, vai se desempenhar o Charles III, né, nessa função, né, porque são muitas as responsabilidades de um monarca britânico. Professor, enquanto você está falando, a gente acompanha imagens do rei Charles, que está na Irlanda do Norte, né? Essas imagens, ele conversando com soldados. Professor, um desafio duplo para Charles, né?
III, que não tem o mesmo carisma de Elizabeth II, ele pega o Reino Unido com uma inflação galopante, a questão do Brexit, o problema da falta de gás, agora não vai ser fácil para ele, né? Em hipótese alguma, né? Na verdade, claro, essas são questões que têm que ser resolvidas em grande medida pelo governo britânico, aliás, né, que agora tem uma nova primeira-ministra, a Liz Truss, né? Então não é papel do chefe de Estado, de fato, propor soluções, né, ou diretamente buscar resolver essas questões, mas é importante, né, aliás, como se viu ao longo, né, do longo reinado da Elizabeth II, né, que a coroa saiba dar apoio, né, ao governo britânico, né, ao gabinete de ministros, né, ao primeiro-ministro, né, agora a primeira-ministra Liz Truss. Né, a Elizabeth II sempre soube estabelecer uma dobradinha, né, muito positiva, né, com Downing Street, né, tentando justamente dar uma chancela, dar um apoio, né, às medidas muitas vezes impopulares, né, tomadas pelo governo britânico. Né. O Charles III terá que se acostumar com esse papel. Né? Não é ele que vai resolver as questões, né? Mas é importante que ele estabeleça um diálogo positivo. Né? Já houve um encontro, inclusive, dele, né, com a Liz Truss, né? São dois neófitos, vale dizer, né? Os dois acabam de assumir suas funções, né? Isso é algo inédito na história britânica, né? E terão justamente que atuar, né, de maneira bastante coordenada, né? Em nenhum momento, né, como você muito bem pontuou, Cláudia, que o Reino Unido enfrenta desafios muito expressivos. Né? A própria guerra na Ucrânia, né, ali ao lado, é um fator de constrangimento, né, para a economia britânica, né, muito por conta da elevação no preço dos combustíveis, no preço da energia, né, no preço do gás. Né, e, é claro, a cada dia que passa, o Reino Unido se aproxima mais do inverno, né, do rigoroso inverno europeu. Né, então é importante que algumas soluções sejam buscadas rapidamente. Né, e, para tanto, a coroa, né, ela tem que estar muito afinada, né, com o governo britânico, né, em um momento em que os cidadãos britânicos enfrentam esse desafio que acaba doendo muito claramente no bolso de cada um. A falta de gás nesse momento em que o inverno se aproxima vai ser uma questão bem complicada, né? Professor, a gente tem o nosso correspondente, o Luca Bassani, que está em Londres e também participa da entrevista. Ele vai fazer essa pergunta agora, Luca. Bom dia, professor. Gostaria de perguntar exatamente sobre a questão escocesa. A gente sabe que durante o Brexit, a Escócia foi uma das vozes mais altas aqui dentro do Reino Unido pela permanência na União Europeia. Até a possibilidade de um novo referendo e de independência acabou surgindo novamente na opinião pública britânica. O senhor acha que, pelo fato da rainha ter morrido na Escócia, por ter tido todas essas cerimônias no território escocês, a monarquia ganha um certo fôlego nessa região para afastar o fantasma da independência, ou é uma questão que ainda é viva e pode se tornar novamente bastante forte na opinião pública nos próximos meses sobre a possibilidade de um novo referendo de independência? Muito bom dia, Luca. A questão da Escócia é uma questão muito sensível, né? Sempre foi, né, para a unidade do Reino Unido. Né? A história, inclusive, né, revela conflitos, né, muito violentos, né, entre a Inglaterra, a Escócia, né, não é uma história tranquila. Né? E, mais recentemente, né, como você muito bem colocou, tivemos, né, um plebiscito há alguns anos na Escócia, né, houve uma vitória ali por uma margem estreita daqueles que queriam continuar ligados ao Reino Unido. Alguns anos depois ocorreu o Brexit, né, lembrando justamente que a maioria na Escócia votou pelo Remain, né, e não pelo Leave, né, ou seja, votou, né, para permanecer ligado à União Europeia. Né, e desde então, claro, a Escócia foi uma situação, né, um pouco esquizofrênica, né, porque quando os escoceses votaram para permanecer ligados ao Reino Unido, né, eles o fizeram contando justamente com a permanência do Reino Unido na União Europeia. E a partir do momento que o Reino Unido se retira da União Europeia, né, com o Brexit, isso muda completamente a realidade. Né, e muitos escoceses que, à época do último plebiscito, votaram para continuar ligados ao Reino Unido, agora possivelmente votarão, né, para sair do Reino Unido, assumir uma independência política e poder, a partir daí, eventualmente, buscar adesão na União Europeia. Então, é uma questão muito viva, muito presente. Né, foi uma ironia do destino, de certa maneira, que a rainha Elizabeth II, que sempre prezou e defendeu muito a unidade, né, do Reino Unido, de Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, né, tenha se dado justamente no castelo de Balmoral, na Escócia, né, aliás, onde ela ia muito frequentemente, então não é também de se estranhar, né, ela frequentava muito assiduamente o castelo, desde que era criança, né, mas, claro, isso apenas, né, alimentou ainda mais essa questão da Escócia. Houve muito cuidado da coroa britânica, né, justamente nas homenagens à rainha, né, em território escocês, tentando, de alguma maneira, colher,
dividendos, né, tentando estreitar a relação com o povo escocês, né, o próprio Charles III, né, teve o cuidado ali de se dirigir à população escocesa, né, de estabelecer contato direto, né, com os cidadãos escoceses nas ruas, justamente no sentido de tentar, né, mostrar como a coroa, né, se preocupa com aquela região, né, e a sua grande responsabilidade, né, assim como a sua mãe fez durante 70 anos, é continuar zelando e defendendo a unidade do Reino Unido de Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Mas é uma questão, sim, ainda muito viva e, sem dúvida alguma, é sempre um desafio, né, uma espécie de fantasma latente, né, no imaginário britânico. Bom, falando um pouquinho da cerimônia, do cerimonial e todos os símbolos aí que são apresentados aí nessa cerimônia, a gente tem umas informações sobre o caixão aí da Rainha Elizabeth II, que foi fabricado há mais de 30 anos. Ele é de carvalho inglês, forrado em chumbo. O público não poderá ver o rosto da rainha, já que no velório o caixão vai ficar fechado e coberto com a bandeira e insígnias reais. E o forro de chumbo torna o caixão hermético, já que será colocado em uma câmara e não enterrado, né? As alças de latão também são desenhadas para caixões reais, assim como a tampa que leva as insígnias da monarquia. Professor, lembrando aí que apesar da ascensão imediata do rei Charles III ao topo da família real britânica após a morte da Rainha Elizabeth II, o rosto da monarca vai aparecer por ao menos mais 2 anos nas notas de libra e esterlina. O Lucas já tinha trazido a informação antes, a moeda oficial do Reino Unido também, mas é muito antes aí do país abandonar o bloco das nações que usam o euro, né? Agora, tem a face da rainha estampada, muitas questões que terão que ser trocadas agora, né? A face da rainha estampada nas cédulas desde 1960 e para acompanhar essa tradição, trocar o dinheiro em espécie por versões com o rosto do rei Charles III, agora herdeiro do trono, o governo vai precisar desembolsar o equivalente a 3 bilhões e meio de reais, né? Além de submeter toda essa alteração ao Palácio de Buckingham. É muita mudança de simbologia que deve acontecer a partir de agora também, né, professor? É muita mudança, né? Justamente a rainha, né? A própria monarquia, a coroa, né? Ela é um dos símbolos, né, mais importantes em todo o Reino Unido, né? É uma instituição, né, histórica, absolutamente tradicional e naturalmente se faz presente, né, em vários símbolos do próprio Estado britânico, né? O próprio hino, né, teve que ser trocado, né? A letra do hino foi alterada, né, trocando a palavra Queen por King, né, em vários trechos da letra. Agora, né, a famosa saudação, né, God Save the Queen vira God Save the King, né, já foi inclusive pronunciada pela Liz Truss pela primeira vez, né, poucas horas depois da morte da Elizabeth II. E claro, né, as cédulas, né, do dinheiro da famosa e poderosa libra esterlina, né, agora um pouco menos poderosa do que no passado, né, a libra esterlina tem perdido, né, muito do seu valor, né, por conta da inflação galopante, né, e tem já, né, uma relação com o dólar mais equilibrada. Alguns projetam, inclusive, a possibilidade, né, de termos uma paridade libra-dólar, né, em um futuro não muito distante, o que seria algo absolutamente extraordinário, ruim para os britânicos, mas as cédulas têm que ser trocadas. E lembro também que não apenas no Reino Unido a libra, né, tem a imagem da rainha, mas em muitos países da Commonwealth, né, da Comunidade Britânica, a rainha também aparece em cédulas, em notas, né? Então são países que também terão que fazer os ajustes, né, para trocar aí justamente a imagem, né, da agora falecida rainha Elizabeth II, né, pela imagem do novo rei britânico, o novo rei do Reino Unido, né? Então são muitas mudanças, sim, claro, né, que significam custos, né, evidentemente, né, para o Tesouro Britânico, mas que têm que ser cumpridas, né, para ajustar os símbolos ao que é a nova realidade do país, né, sob o reinado de Charles III. Né? Durante 70 anos, né, os britânicos se acostumaram com esses símbolos, né? A rainha foi muito longeva, né, e agora, né, terão que buscar essa transição. Imagino, naturalmente, Cláudia, que tudo isso já estivesse preparado há muito tempo. Né? A rainha viveu 96 anos, né? Imagino que já há muitos e muitos anos, né, todo esse preparativo já estivesse quase que estabelecido, né, na eventualidade dela vir a falecer, como aconteceu na semana passada. Né? Vemos tudo muito milimetricamente calculado e definido. Né? Então, né, dá para saber que são planos sedimentados e consolidados há algum tempo, inclusive, né, a própria lógica da troca da imagem nas cédulas da libra esterlina. Muito bem, a gente tem informação aqui que a Network Rail, a empresa ferroviária estatal britânica, espera uma demanda de viagens sem precedentes. O motivo do aumento, claro, é o número de visitantes que querem chegar próximo ao corpo da Rainha Elizabeth II. E a companhia recomendou que os turistas planejem as suas viagens com antecedência a Londres. A procura deve crescer a partir desta quarta-feira, quando o caixão vai estar no Palácio de Westminster
e ficará exposto aí durante 4 dias. Quem está lá em Londres é o Luca Bassani, né, Luca? Está acompanhando já há alguns dias essa movimentação. Conta pra gente agora como é que está aí o dia a dia, como está nas ruas. Já dá para ver essa movimentação muito maior? Deve aumentar a partir de hoje também, né, Luca? Com esses 4 dias de visitação que acontecem em Londres. Dá sim, Cláudia. Até falando sobre o que você acabou de trazer, sobre a questão dos trens estarem passando por alta demanda, os hotéis também estão praticamente esgotados e aqueles que têm vaga cobram preços abusivos, chegando até um hotel comum, 2, 3 estrelas, a 300, 400 libras à noite pelo próximo final de semana, exatamente, que antecede o funeral da rainha, que será na próxima segunda-feira, dia 19. A gente percebe que, nesse sentido, muitas pessoas que estavam em suas férias podem até prolongar os dias de estada aqui no Reino Unido para poder participar desse momento histórico. É uma história para contar para as próximas gerações, para os filhos, para os netos, muito interessante, apesar do luto, apesar de todo o momento de condolências que foram enviadas à família real. Na Escócia, as filas chegaram durante essa madrugada às 7, 8 horas para que eles tivessem a possibilidade de chegar próximos ao caixão da rainha, e aqui em Londres esperam uma quantidade de horas até maior, às vezes até o dobro, 14, 15 horas, dependendo do horário de pico, né? Lembrando que não é feriado aqui durante esses dias, apenas na próxima segunda-feira tivemos o feriado decretado pelo rei Charles III, e até lá as pessoas que vão prestar suas homenagens são em sua maioria visitantes de Londres, porque muitos continuam no trabalho. De qualquer maneira, o país está mobilizado, vários outdoors, simplesmente frases espalhadas pela cidade, muitas flores levadas no Green Park, levadas também à frente do Palácio de Buckingham, para mostrar todo esse amor, essa devoção que o público tinha com a Rainha Elizabeth, que era uma figura muito carismática, muito próxima do povo britânico, independentemente da classe social, da raça, da religião. Ela sempre deixou isso bastante claro, né? Foi uma rainha que, de certa forma, conseguiu modernizar a monarquia. Agora fica o grande desafio para o seu filho, para o novo monarca britânico, em manter a monarquia nessa mesma linha, com o apreço da sociedade. Nós sabemos que ainda há questões sendo discutidas sobre o republicanismo, sobre até mesmo a saída de alguns países que fazem parte do Commonwealth, né, que tem a monarquia britânica como chefe de Estado, se tornando repúblicas ou substituindo esse sistema, mas por enquanto a gente vê que a comoção é nacional, muito grande, e realmente uma cobertura histórica aqui para toda a nossa audiência. Muito bem, vamos acompanhar aí todos esses dias com as informações do Luca, que está no local e traz tudo quentinho aqui para a gente. A gente vai agradecer, então, Luca, volta daqui a pouco. O professor também, professor Paulo Velasco, que é coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UERJ, Universidade Estadual do Rio. Obrigada, professor, pelos seus esclarecimentos, pela sua entrevista hoje. Um bom dia. Um prazer, Cláudio. Um bom dia para você também.